Gente, o Júnior tem um depoimento fantástico, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Em 2016, ele teve um problema de saúde que ele vai nos explicar, e o prognóstico era assim: olha, você tem 1 ano de vida. E hoje, 7 anos depois, ele está aqui conosco. Júnior, conta essa história para nós. Em 2016, com 29 anos, eu fui diagnosticado, fui para o hospital para ver por que que um lado da minha boca estava extremamente paralisado, assim. Eu achava que era cansaço, mas quando eu cheguei no hospital, achando que eu tinha tido um AVC sem saber, que às vezes acontece, né, dormindo, e a gente não é tão grave, mas deixa ali uma lesão. Quando eu saiu o resultado da tomografia, eu vi que tinha, os médicos viram que tinha um tumor de 5 por 5 no meu cérebro. Quando saiu, já fui diretamente para a cirurgia, saiu o anatomopatológico, logo depois da cirurgia, uns 2, 3 dias depois, falando que eu tinha um glioblastoma multiforme, que o que eu tinha era um glioblastoma multiforme de IDH selvagem. Era o mais agressivo de todos os tumores que poderiam existir. E eu, fazendo quimio-radioterapia, meu prognóstico era de 6 meses de vida, com sorte, ele falou assim, ó, com sorte, 1 ano. E aí, frente àquilo, obviamente que eu me vi completamente vitimado, sem nenhuma justificativa. Eu não tinha nada na minha família que justificasse aquilo. Eu nunca tive nenhum parente com câncer na minha família. E não conseguia entender, porque na melhor fase da minha vida, na melhor fase da minha carreira, aquilo estava acontecendo comigo. Fiquei desesperado, não sabia o que fazer. E alguma coisa em um determinado momento me instigou. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre nunca consegui me adaptar a ordens, padrões, regras. E quando aquilo veio para mim, eu falei, bom, talvez eu tenha uma chance, porque é a única forma de eu conseguir mudar esse jogo e pelo menos tentar curar minha vida ou passar de 1 ano é buscando alguém que tenha se curado de alguma doença terminal, entendendo o que ela fez e fazendo a mesma coisa, porque já que a medicina me dá 1 ano de vida, o que que eu vou fazer com a medicina? Eu não quero ter 1 ano de vida, eu quero acordar, sair da minha cama e saber que pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa que está me dando uma possibilidade de cura. Eu me nego a entrar num tratamento paliativo para ficar sentado numa poltrona recebendo um medicamento que vai destruir a minha vida, vai me deixar completamente, sabe lá com quais sequelas, fazendo radioterapia no cérebro e fazendo quimioterapia no cérebro. E eu decidi, então, fazer essa busca. Encontrei pessoas que tinham se curado da doença no mundo inteiro, várias. Não só de glioblastoma multiforme, eu encontrei muito, muito pouco, mas de várias outras doenças, como AIDS, vários tipos diferentes de diabetes, ELA, coisas que supostamente seriam incuráveis. Eu vi pessoas que tinham se curado daquilo, e de vários tipos de cânceres terminais também, que as pessoas tinham 6 meses, 3 meses de vida, e de várias idades diferentes, de crianças de 6 meses de idade a senhores de 80 a 75 anos de idade, conseguiram se curar. E eu falei, eu consegui, e falando com todos eles, eu chegava a outras pessoas, eu conhecia médicos que no passado, como Max Gerson, Arnold Ehret, é, doutora Budwig, quem mais? Ah, tem mais alguns ainda. Ah, Dr. Seb. E o que eles tinham em comum? A primeira coisa que era para ser feita, mudar completamente a sua alimentação. Para qual alimentação? A grande maioria tinha mudado para uma alimentação à base de plantas, frutas, legumes e vegetais. E o que eu percebi é que, ao contrário da medicina tradicional, que olhava para o câncer e tentava aniquilar o câncer, deixando sequela para onde quer que fosse para o corpo da pessoa, aquelas pessoas que tinham se curado, elas buscaram é, revitalizar o corpo delas como um todo para que o corpo pudesse combater qualquer coisa que tivesse dentro deles. E aquilo fez muito mais sentido para mim, porque eu falei, é óbvio que é isso. Como é que eu vou conseguir fazer com que o meu sistema imune seja capaz de eliminar um câncer terminal, de vencer um câncer terminal e, e,
e dando para ele quimioterapia, destruindo não só as células cancerígenas, mas toda e qualquer hipótese. E eu observava, eu falava, nossa, a pessoa que tem quimioterapia cai cabelo, cai unha, cai tudo, ela tem que andar com máscara em alguns casos, porque se qualquer coisa, qualquer infecção que ela pega pode estar comprometendo a saúde dela. Eu falei assim, bom, como é que alguém consegue se curar de uma doença terminal dessa forma? É impossível. Tanto que eles assumem que é falho para o meu caso. E aí eu falei, bom, isso faz muito mais sentido. E comecei a mudar essa dieta, mudei tudo, comecei fiz essa mudança do dia para a noite, sofri uma série de abstinências, era completamente viciado em uma série de coisas, né, como glúten, coisas que no dia a dia eu ia consumindo. E só fazendo um parênteses, quando o Felipe falou do Hipócrates, eu conheci uma frase dele nessa época que dizia o seguinte, ele falava assim, antes de perguntar se uma pessoa quer ser curada, saiba se ela está disposta a abandonar tudo que fez ela adoecer. Então, quando você começa, era uma mudança completa de estilo de vida. Essas pessoas, elas não só tinham começado essa dieta pura e simplesmente, vou curar minha doença, quando tiver tudo bem eu volto para o meu padrão normal. Não, elas adotaram aquilo como um estilo de vida e estavam completamente felizes com essa nova alimentação, tendo uma nova noção de como lidar com o estresse emocional que ela passava, eliminando da vida dela pessoas que não faziam mais sentido e tendo a doença como uma oportunidade de transformar por completo a própria vida, ao invés de entender aquilo como um atestado de morte. E foram entender também quais que eram os processos psicossomáticos que levaram à doença, que traumas, que coisas que estavam além do palpável, né, que fizeram com que ela manifestasse aquela realidade na vida dela. E aí existem várias terapias que ajudam você a encontrar isso, que aí me indicaram a constelação familiar, a nova medicina germânica, terapia transgeracional e uma série de, não sei se é transgeracional o nome, acho que é. E aí, dentro disso, eu comecei a descobrir um outro universo que eu não tinha a menor ideia e me libertar de uma série de coisas que eu carreguei a minha vida inteira e que faziam eu não só manifestar o câncer, mas apesar de ter uma saúde financeira boa, uma aparência boa, um corpo bem feito, eu tinha uma vida horrível, uma vida pessoal péssima, cheia de depressão, frustração, de valores completamente distorcidos, que faziam com que a vontade de chegar lá o tempo inteiro não me deixasse aproveitar o aqui, não me deixasse ter orgulho pelas coisas que eu tinha. E que vida era essa, sabe? Então, a primeira coisa que eu pensava era, cara, se eu vou me empenhar em curar o câncer, mas se for para curar o câncer e voltar a ser quem eu era antes, eu não tô nem um pouco afim, né? Bom, nesse processo, conheci outros médicos, conheci a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina de 6.000 anos, que observa o paciente justamente por esse lado do ponto de energia vital. E olha que interessante, a medicina chinesa, ela não tem uma especialidade. O médico avalia o paciente como um todo. E aí, quando ele coloca a agulha em cada ponto, é como se ele está enviando para aqueles lugares não só mais vascularização, mas também energia vital para que aquilo fique equilibrado. Ela te analisa a partir da sua constituição, yin ou yang, e a partir da sua personalidade. Perfeito. Descoberta a sua personalidade, sua constituição, ela te engloba dentro de um determinado elemento que são 5. E a partir desse elemento que é o seu predominante, você tem um órgão que você precisa manter sempre tonificado. No meu caso era o fígado, o meu elemento era o madeira. E a partir daí, essa senhora que eu conheci, que não tinha se formado em medicina, tinha feito só a prática da medicina tradicional chinesa e tinha curado uma série de pessoas através da alimentação, pegou e montou a minha dieta, que já era uma dieta à base de plantas, mas ela começou a eliminar uma série de alimentos que seriam prejudiciais, que sobrecarregariam ou enfraqueceriam o meu fígado. E uma dosagem cavalar de suco verde, que eu precisava, na realidade, desintoxicar completamente o meu corpo,
para que ele pudesse metabolizar melhor tudo que eu fosse colocar dentro dele, né? Então você passa primeiro por um processo de detox absurdo com ela, né? Esse tratamento que eu comecei com ela. E aí, conforme eu fui me desintoxicando, melhorando, eu pude sentir a primeira coisa que eu senti mais disposição. A forma como eu me relacionava com o ambiente e as pessoas começou a mudar. Tudo com o processo alimentar. Porque ela falou, e ela falava assim, não tem como, você tem duas maneiras de colocar, de viver, precisa de duas fontes de energia, o ar, que é a sua respiração, e o seu alimento. Quanto mais natural, orgânico e limpo for o seu alimento, mais, o que vai acontecer? Seu corpo não tem como o seu corpo não reagir de uma outra forma que entre em simbiose com essa energia. E aí você muda seus pensamentos. Eu tinha involuntariamente mais vontade de ficar na natureza. Eu comecei a um processo de transformação que ia muito além do que curar o meu corpo físico. Quando eu mudei minha alimentação, e uma coisa que ela me falou, que me marcou muito, quando eu perguntei para ela, ela falou assim, olha, o que eu tenho é extremamente terminal, eu sei que você já curou outras pessoas de câncer, mas você acha que eu tenho chance de me curar? E ela olhou para mim e falou assim, sim, você tem chance de se curar, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu não estou aqui para curar o teu câncer. Eu estou aqui para te ajudar você a se reconectar com a sua essência, porque a sua cura está lá. E aquilo me marcou demais, porque era exatamente o que eu buscava. Então, e os alimentos foi o primeiro passo que me permitiu conhecer realmente o que de fato a alimentação era extremamente importante. Se eu quisesse não só curar o meu corpo físico, como eu quisesse curar essa toda essa energia que vivia dentro de mim, que era o quê? Resultado de de da educação que eu recebi dos meus pais, da educação que eu recebi da sociedade, da educação que eu recebi na minha escola, sabe? Que é o quê? Competir, né? Vencer como é que é? Vencer na vida era mais importante do que viver a vida. E aquilo me levou para uma autodestruição completa. Só me destruiu, a ponto de, em vários momentos, eu falar, cara, eu não entendo porque eu ganho bem, eu toco nos melhores lugares, tenho status, eu vivo com as melhores pessoas, né? Quem que são melhores pessoas, né? Dentro de um conceito de uma pessoa que tem a mente completamente desvirtuada de valores, de virtudes, né? Então, eu deitava, sentava na minha cama e chorava, falava, cara, eu não consigo. E eu ficava com raiva de mim por ficar daquela forma, porque eu tinha tudo. Que tudo é esse, né? Que eu tinha. E me sentia triste, vazio, Tudo incompleto. dentro do tradicional, né? Do que é É, tido como uma pessoa bem-sucedida, né, é, Júlia? mas aí o sucesso passou a ser uma coisa completamente diferente para mim, né? Diferente. E isso só Mudou aconteceu bastante. porque eu tive um diagnóstico de uma doença terminal. Porque talvez, se eu tivesse chegado no hospital, falava assim: oh, nossa, seu câncer é benigno, não vai dar nada, vem aqui, faz quimio-radioterapia, vai dar tudo certo. Aí eu, meu Deus, graças a Deus, não vai acontecer nada, faço aqui um ciclozinho. Óbvio que, como na grande maioria dos casos, ia voltar depois. Por quê? Porque eu não mudei meus hábitos. Eu continuo sendo a Uhum. mesma pessoa. É como você pegar um peixe que está doente nadando dentro de um aquário com a água extremamente suja, tira esse peixe de dentro do aquário, faz uma cirurgia nele, dá medicamento, aí sabe o que você faz? Pega e põe de novo na água suja. Qual que é o problema? É a água suja ou é a doença que está dentro do peixe?